Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um papo sobre geotecnologia. Eu sou o Jonatas e mais uma vez comigo aqui meu parceiro Alex. E Alex, tudo bem, cara? E aí, tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês de novo e queria agradecer ao convidado e ao meu querido amigo Jonatas. É isso aí, mais uma vez aqui com o podcast, nosso podcast amado, nosso podcast adorado sobre geotecnologia. E hoje nós vamos falar sobre a geotecnologia na área florestal. É isso mesmo. A geotecnologia, como todos vocês sabem, está presente em várias áreas do conhecimento e também está presente na área florestal. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aí um as, né, que entende bastante, já tem bastante tempo de casa, é engenheiro florestal. Denis Bernardi. E aí, Denis, tudo bom? Beleza, Jonatas e Alex. Boa noite aí para todo mundo. Obrigado pelo convite. Boa noite. Vou sacanear o Gerardo já no começo. Depois eu cobro a cerveja dele lá, que ele que me deduzou aqui. Exatamente, Denis é um contato, né, um contato do Gerardo, que assim, o podcast é assim, a gente vai fazendo esses contatos, amizades, as amizades vão virando contatos e vão virando amizades, e aí a gente, acho que essa uma das essências desse podcast, é exatamente essas pessoas, né, essas pessoas que a gente vai conhecendo, essa rede de contatos que a gente vai formando. Muito obrigado, Denis, né, pela sua participação, pelo seu tempo. E, bom, antes de mais nada, Denis, fala para o pessoal, né, quem é você, sua formação, a tua experiência. Vamos lá, então, eu sou Denis, eu sou engenheiro florestal, formado em 98, mas antes de ser engenheiro florestal eu era analista de sistemas, na época que TI chamava CPD ainda. Então é bem velho. Centro de processamento de dados. CPD? Eu chamava CPD ainda, trabalhei bastante com desenvolvimento. Estou voltando para esse lado agora. Eu acabei a graduação em 98, então o Gerardo falou que tem anos de carreira aí, mas eu tenho um pouco mais. Eu fiz mestrado com sensoriamento remoto e usando imagens de satélite, basicamente, para classificação de uso do solo. Daí, depois trabalhei em algumas empresas aí já, em umas 4 por aí, consultorias e 2 empresas florestais, né, agora. E estamos aí, vamos bater um papo aí. Então, estou desde 98 na área aí, o mestrado acabou em 2001, então praticamente desde 2001 que eu atuo como contratado, digamos assim, como funcionário, mas antes eu já fazia algumas consultorias de GIS até lá atrás ainda. Puxa vida, não, então a carreira, ela não é pequena. Então assim, já deixa eu pegar esse gancho, porque você formou em 98, né? É isso? Isso mesmo, e aí formei em 98. E aí você fez o mestrado em sensoriamento remoto em 2001, com aplicações para a área florestal. Naquele tempo, né, em 2001, quais eram assim o que era o estado da arte ali com relação às tecnologias, né, as tecnologias da época? Então, o estado da arte era Landsat 5, 30 metros, Spring. Eu dava uns cursinhos de Spring na faculdade, assim. Acho que eu fui o único maluco que leu o manual do Spring inteiro. Fora os caras do INPE, né? Eu tentei, mas não consegui não. Eu tinha um curso que, não sei se você vai lembrar, era um curso acho que eram 10 aulas, assim, tipo, acho que eram uns PDFs. Isso mesmo. Eram uns PDFs, eu tentei, mas falei, não consigo. Você vai seguindo ele, você fazia o Spring funcionar, assim, exatamente isso mesmo. Mas o Spring é um software, assim, é gratuito, mas ele é bom, né? Ele não é um software pago, assim, mas ele quebra um bom galho, né, pra quem tá fazendo. Mas eu comecei a usar o Spring quando ele chamava SGI, vocês nem viram falar disso. Isso aí Sim. não. No meu estágio na Embrapa, eu fiz estágio na Embrapa Florestas,
E como o estágio era escraviário, na verdade, na época, né? Eles me deram o mapa da Embrapa Florestas lá para digitalizar. Aí começou toda, né? Eu fazia a iniciação científica com fotogrametria e tudo mais. Daí o pessoal me deu um mapa do Embrapa Florestas que estava em papel lá para digitalizar num software chamado SGI. E SGI era o pai do Spring. Quando o Spring saiu, vocês lembram? Acho que a primeira versão que saiu para Windows era 2.0, se não me engano. E daí o SGI era o pai dele, era o que deu origem a ele, assim. Ele rodava só em MS-DOS, assim, e Linux, eu acho. Nossa. Então não tinha interface, era só uma tela preta e códiguinho? Era uma tela preta e você, na verdade, ele não tinha todo esse processamento de imagens que tem o Spring hoje, né? Ele era mais para você montar um pequeno CAD. Pelo menos o que eu usei no estágio, né? Eu usei mais a parte de vetorização, assim. Eu lembro que tinha dias que eu ficava lá umas 2 horas para conseguir fazer a mesa de vetorização funcionar. E daí eu conseguia vetorizar mais umas 2 horas e acabava o estágio, eu tinha que ir embora. Mas no final a gente montou um banquinho de dados nele, assim, já com todos os experimentos que tinha na Embrapa Floresta na época. Isso foi em 96, 97. A gente montou um banquinho de dados lá com os experimentos da Embrapa Floresta associados dentro do SGI. Puxa Daí vida. acho que foi em 98, eu não tô lembrado agora se é 98 mesmo ou 97, eu não lembro o ano que saiu. Daí saiu o Spring Windows, a primeira versão Spring Windows. Puxa vida. Então, assim, é os primórdios mesmo. Você pegou o começo mesmo de tudo, assim, e qual que foi a tua experiência, assim, de usuário, assim? Porque você gerava produto, a demanda naquela época era alta para esse tipo de tecnologia? Então, na E Embrapa, para qual que complementar a foi? pergunta, só para na Inflorestal, a cartografia já era uma geotecnologia, a cartografia já eram áreas bastante utilizadas, então. Então, ao contrário lá do que o Gerardo comentou na agricultura, na agronomia, né? A gente na floresta, a gente tem primeiro as matérias lá no Paraná, né? Eu formei na Federal do Paraná, as matérias eram anuais. Então a gente tinha um ano de topografia, que ficava o ano todo vendo topografia. No segundo ano a gente tinha fotogrametria e fotointerpretação, que daí já te dava uma imersão dentro da parte de fotointerpretação, principalmente, assim, olhando muito imagens de fotos mesmo, não imagens de satélite, mas fotos e tal. E o que usava de software era CAD. Na Florestal era MicroStation que a gente tinha lá na escola de florestas. Então, na hora que eu comecei a ver a parte do CAD, eu associei isso a toda a minha bagagem de TI. Eu estava olhando que, tipo, o computador também era útil, digamos assim, né, na Florestal. Então, aí que começou toda a jornada dentro do GIS. Puxa. E o professor Atílio, né, que era meu professor da época lá, ele dava aula de fotogrametria e fotointerpretação. E a gente teve uma semana de estudos lá, veio um rapaz do Serviço Florestal Americano lá apresentar o material lá, fazer apresentação durante a coisa, e ele começou a falar do que era GIS lá nos Estados Unidos. Ele falou não falou muito de GIS na época ainda, ele falou muito de levantamento aéreo-expedito. O foco da apresentação foi levantamento aéreo-expedito. Então, o trabalho desse cara era Andrew, se eu não me engano o nome dele. Ele era pegar um avião e voar nas cartas dos parques nacionais lá da região de Utah que ele morava. Ele fazia o levantamento onde tinha o Bark Beetle, que é uma praga lá da americana. E no levantamento expedito, ele veio explicar isso pra gente lá na escola de florestas, assim. E aí que eu falei, depois acabou o evento, eu falei pro professor Atílio: professor, eu tô querendo dedicar mais pra isso e tal. Daí ele era um italianão, assim, né? Daí ele falou assim: vem a semana que vem aqui que a gente conversa. E eu na outra semana acabou a aula dele, assim, era uma vez por semana a aula. Era o dia todo de aula, uma tarde toda de fotogrametria e fotointerpretação. Daí eu falei: oi, professor, vamos lá, né? Daí ele: porra, vem a semana que vem, hoje eu não tenho tempo, Enrolando, na outra semana, então, na outra semana ele me deu 2 revistas indexadas, assim, em inglês, americanas, assim, e falou: faz um resumo aí de qualquer uma delas, qualquer artigo que tem aí, daí a gente conversa.
Cara, eu mal li inglês, eu não sabia nem o verbo to be direito, assim, na Aham. época, assim, bem ruimzinho. Daí eu comprei um dicionário, não tinha toda essa tradutor de internet e tudo mais, né? Comprei um dicionário e comecei a traduzir, assim, os títulos primeiro para entender um pouco. Daí fui traduzindo algumas coisas e umas 2 semanas depois eu entreguei um resumo de um artigo lá que falava justamente de monitoramento de pragas e doenças e tal, assim. Fora do Brasil, não lembro onde era agora exatamente, mas fora do Brasil, daí ele falou: ah, pô, acho que tem uma pessoa que está acabando aqui a graduação, de repente fica no lugar dela fazendo iniciação científica. Eu falei: ah, professor, é isso mesmo que eu quero. Daí acabou o segundo ano e eu estava com iniciação científica. No terceiro ano, finalzinho do segundo ano, quando ela formou, eu peguei a bolsa dela e fiquei até o final do curso. Puxa, nossa, Daí a gente que garra. trabalhou. Não, foi muito legal, porque daí o Atílio ele organizava um evento lá em Curitiba que se chamava Simpósio de Sensoramento Remoto e Sensoramento Remoto aplicados à engenharia florestal, CENGEF. Em 96, foi 94, se eu não me engano, foi o primeiro, ou 96 foi o primeiro. E cada 2 anos ele existia. A partir de 98, isso, 94 foi o primeiro e 96 o segundo. A partir desse eu comecei a ajudar ele a organizar. Daí eu ajudava ele a editar os anais, fazer contato com os pesquisadores que vinham, ele trazia uma galera assim de fora. Pô, era muito bom assim o evento, então eu gostei pra caramba. Não, E aí então, que amarrou de eu fazer iniciação científica, fazer mestrado depois não, então e assim, atuar. Bons então, professores têm bons alunos, né? não, e é Isso aí. engraçado porque assim, olha só, né, o sensoramento remoto, né, veja que é aplicado lá desde de 94, né? Então assim, a gente pode dizer que não é uma tecnologia nova, né? É uma tecnologia que já vem sendo usada há um tempo, ela só vem sendo aprimorada, então, né? Isso aí, isso aí. E, A parte de monitoramento, assim, ela é bem antiga. No Brasil, ela começou a difundir, acho que em 94, por aí, 92, 90, assim, mas o Atílio, como tinha feito já doutorado fora, acho que era doutorado, pós-doutorado fora, então ele já trouxe toda essa bagagem de fotointerpretação e fotogrametria, que é a base do sensoramento remoto no final das contas, né? sim, sim. Então, Então é bem, bem interessante. E no começo, assim, desses estudos, você estava mexendo com cartas em papel ou já estava tudo digitalizado? Porque eu acho que em 98, né, as coisas, o Aham. Brasil ainda estava começando a digitalização das coisas, né? Então, digitalizado hoje, quase hoje a gente não tem nada, né? Mas lá atrás a gente usava muito aqueles mapeamentos do Radar Brasil na engenharia florestal, que era Uhum. do norte, assim. A gente usava muito aqueles estudos, que era um para 250 mil, se eu não me engano, a escala, para fazer algumas estudos mesmo de vegetação. Tinha bastante material daquilo, mas era tudo impresso mesmo. E depois teve uma época que a ANA soltou um conjunto de CDs assim de comemoração do Dia da Água. Eu acho que foi em 97, 98, e tinha algumas coisas do Radar Brasil digitais em shapefile já. Então você conseguia ter bastante coisa. Tinha as curvas de nível de 50 e 50 metros, tinha a hidrografia É, principal, os principais rios do Brasil, assim. Já era um material bem legal. Você conseguia abrir lá no ArcGIS 3, Arquivio, né? Chamava Arquivio 3.2, assim. Você conseguia abrir, já ter os mapas lá, você conseguia ver uma perspectiva assim bem mais interessante. E com esse pesquisador do Serviço Florestal Americano, eles começaram a desenvolver junto com a Kodak, para você ver, né? O pessoal fala que a Kodak ficou para trás na câmera digital, né? Mas a Kodak, lá em 95, 96, foi quando ele trouxe pra gente lá, eles estavam desenvolvendo uma câmera digital que era infravermelho. nossa, Porque o grande problema que a gente tinha, né, para coletar a imagem infravermelho era o custo, porque o filme tinha que ser mantido em temperatura muito baixa e para conseguir uma imagem infravermelho preto e branco ainda, você era muito caro. No Brasil não tinha tanto isso. Fora do Brasil, até na Europa, nos Estados Unidos, até tinha bastante. E a Kodak começou a lançar essa câmera infravermelho. A gente fez vários estudos lá no Paraná, assim, fotografando araucária, fotografando um monte de árvores, assim, vegetação, assim, até de fotos de solo mesmo. E eu trabalhei com essas imagens na época, assim, uau, puxa vida. bem.
E deixa eu te É, o perguntar. primórdio das coisas, assim. Exatamente. Eu tô assim, eu tô vendo que a gente tá, né, Alex, com um cara que conhece, assim, desde praticamente o início do sensoriamento remoto Então, aqui, né, assim, né, no sim. Brasil até os dias de hoje, com bastante bagagem. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Viu as principais mudanças, né? Exatamente. Qual que era o produto final? Ou os produtos finais ah, lá dos primórdios ali, né? Qual que era a função principal? Qual que era o objeto de estudo ali, né? Quando você usava o sensoramento remoto? Então, basicamente era você conseguir ter uma carta de uso do solo. Você fazer se tinha uma região que você queria estudar, você fazer uma caracterização da região lá. Então, assim, fazia muita análise já de APP, claro que com base na hidrografia que você tinha lá daquelas cartas, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, a maioria do Brasil era 1 para 100 mil até ainda. Do Radan ainda era 1 para 250, né? Acho que o Sul tinha algumas áreas que era do Exército, do DSG, que daí você tinha a cartografia 1 para 50 mil. Então você já conseguia ter um pouco mais. Então o que a gente fazia na época? Pegava a imagem de Landsat, já o referenciava com base nessas cartas, identificando os principais córregos ali, os cruzamentos de córregos. Já o referenciada mesmo, tá? Não tinha nada de ortorretificação, porque não tinha modelo digital do terreno, nem SRTM não tinha na época, né? Então já referenciava elas, fazia uma classificação de uso do solo, de mata nativa, plantio de pinos, principalmente porque era no sul, né? Tinha pouco eucalipto ainda. Vegetação, as nativas, pinos, água, pasto e agricultura. E infraestrutura, estradas, estradas nem pegava muito, né? Pegava mais as grandes cidades, assim, os aglomerados, assim. E fazia uma carta de uso do solo da região. E daí fazia uns mapeamento lá, jogava hidrografia e falava, ó, o que estava divergente do uso da recomendação, né? Tipo, a legislação falava que tinha que ter lá 15 metros, 30 metros, cada ano foi mudando ali. Daí você falava, ó, então essa região aqui ela tá com um déficit de APP de X hectares, X% lá. Entendi. Então Era era o até que um a gente documento acabava jurídico, então, fazendo na até, né? época. Servia até É, de. isso mesmo. Tanto que nessa época aí, quando eu acabei de formar assim, a gente classificava imagens de satélite para fazer licenciamento de exploração de florestas na Amazônia, para ter uma ideia. Olha só, que interessante. Dava para ganhar dinheiro nessa época classificando imagem de Landsat, cara. Puxa Não vou nem vida. contar quanto era, mas dava pra ganhar um dinheirinho bom, assim. Olha só. E no Spring. E no Spring, o Porque, famoso Spring fazia brasileiro, classificação no Brazuca. Spring, isso aí. E classificava a cena, a pessoa falava a região que ela tinha interesse de fazer exploração lá, fazia uma caracterização, pegava a base do Radan, pegava geologia e tudo mais, fazia quase que um estudo de impacto ambiental, mas era bem básico, né? Porque colocava geologia, geomorfologia e solos. E fazia tinha uns pesos que se usava lá de vulnerabilidade. O mapa saía como vulnerabilidade ambiental mesmo. Uhum. E daí, com a classificação do Landsat, você falava quanto que aquela região era vulnerável ou não e poderia ser explorada para agricultura ou outras formas. Entendi. Na época, eu fiz um trabalho bem legal para uma consultoria de Curitiba que prestava serviço para o mapa. E a gente estudou 10 hotspots no Brasil de potenciais de expansão agrícola. E era exatamente isso que a gente fazia. A gente pegava geologia, geomorfologia, solos, uso do solo atual, que era com o Landsat, a classificação, e jogava para a região que a gente estudava. A gente estudou algumas regiões que evoluíram bem, né? Barreiras na Bahia, hoje é um polo agrícola gigantesco. Vamos ver, o Maitá, eu fiz trabalho lá também, não sei se o Maitá hoje desenvolveu ou não. A gente fez em Santarém, a gente fez 10 polos, todos no norte do Brasil, assim. Foi bem legal, foi um trabalho muito legal, assim. Foi meu primeiro trabalho de consultor, digamos assim, na época. E foi o outro professor, o professor Flávio Kirchner, que era meu co-orientador do mestrado, que me arrumou essas boquinhas lá, assim. E eu fazia o mestrado, processava os dados lá para a empresa lá de Curitiba, entregava, o professor ia lá, fazia uma reunião com o rapaz, a gente ia entendendo os dados, assim.
Mas era tudo vetorial, não tinha tudo vetorial, tudo PEL. O maior trabalho que eu tinha, na maioria dos casos, era digitalizar. Eu tinha, Era linkar as informações, imagina, né? isso aí, eu arrumei um colega que tinha um scanner maior, assim, de rolo, eu escaneava no rolo dele lá para pegar uma folha A1, A0, e daí já eu referenciava ela com as coordenadas, com a malha UTM que tava, e saía digitalizando dentro do Spring lá para fazer uma carta de uso do solo para poder cruzar os layers depois. Na época o ArcGIS eu não sabia usar ele para editar. O ArcView, né? Não era ArcGIS. O ArcView eu não sabia usar para editar, eu editava tudo no Spring. Caraca, não, exatamente, é aquela coisa assim, né, você vê que vai muito de encontro, assim, o que a gente já tem conversado aqui com o pessoal da Ambiental, o próprio Gerardo mesmo, é a questão assim, se você quer aprender, se você deseja evoluir na carreira, se você vê que você realmente gosta, você dá um jeito. Então, não é por causa que você não sabe no software, você vai correr atrás. Então, se você não consegue fazer em um, você sabe fazer no outro, e assim por diante. Isso é muito legal. Outra coisa que eu percebi também... Uma coisa mais legal que o Atílio me ensinou foi exatamente isso. A não ficar esperando achar tudo pronto, entregue de mastigado. No dia que ele me deu as 2 revistas lá pra mim ler, cara, aquilo foi um desafio danado. E aquilo me motivou hoje todas as coisas que eu gosto de buscar, procurar, entender. Aquilo foi o comecinho, entendeu? Foi aquele spark, assim, né? Aquela faísca pra falar assim, né? E realmente, né? Te motivou a hoje você ser um baita profissional com um monte de experiência pra contar. E outra coisa que eu percebi também nessa sua história é que o sensoramento remoto e a área florestal, elas andam de mãos dadas, né? Então, assim, é meio que uma não larga da outra, né? Porque, basicamente, quando você fala de florestas, a área florestal em si, você tá trabalhando com áreas muito grandes. Então, o sensoramento remoto realmente vai te dar esse apoio, né? Esse apoio lá do alto, né? Isso. A grande vantagem quando você tem uma imagem satélite, né? E aí depende da escala que você quer ver, né? Você vai usar Landsat, você não vai usar para uma fazenda de 10 hectares, né? Você vai usar para uma fazenda de 3 mil, 5 mil, ou para analisar uma região, um estado, um município. Então, você tem uma visão macro, né? De tudo. Então, e aí, quando você acha uma anomalia, você pode pegar uma imagem de melhor resolução. E hoje, né? Na época, o que começou a sair era íconos com 1 metro, mas para conseguir uma imagem íconos era super caro. Mas hoje você tem Planet com 3, você tem vários satélites da DG com até menos de 1 metro e com um preço relativamente barato. Então, quando você quer ver o detalhe, você vai nessas regiões que você quer o detalhe e você compra uma imagem mais cara. Mas e na florestal, a grande vantagem era por quê? Porque o foco era monitorar, principalmente lá fora, né? Era monitorar parques, né? Monitorar o estado, monitorar o país, assim. Então eles tinham muito essa parte do sensoramento remoto muito enrustido, não sei se não enrustido, mas tinha muito na veia isso, porque como que você monitorava, por exemplo, o exemplo que eu comentei do Bark Beetle lá, como que se monitorava onde tinha ataque da praga, né, do besouro, se não fosse com um avião voando e fazendo um croquis ali, né, que é o levantamento aeroexpedito na sua carta. Não tinha como, porque você não conseguia ver ele com o Landsat. 30 metros não era resolução para ver besouro, não era para ver vespa da madeira. Você começa a ver quando virou reboleira já daí, né? Entendi. Mas historicamente, até hoje, né, as imagens de satélite são usadas para fazer esses estudos de florestas, né? O governo até hoje usa elas para monitorar desmatamento, como você comentou também, as áreas de APP hoje. Acho que é uma tecnologia que sempre foi usada para esse intuito, né? Tem que... Agora, Denis, a gente pode dizer que a virada de chave mesmo, assim, foi as imagens, os satélites multiespectrais? Então, com certeza é a grande sacada, né? Porque quando você começa o programa Landsat lá
que você começa a ter a percepção do infravermelho, o infravermelho você consegue destacar muito mais uma doença, por exemplo. Se tem uma árvore estressada, ou uma vegetação mesmo, se for pensar em agricultura também, se tem uma vegetação estressada, o infravermelho responde muito mais fácil. A discrepância da variação do infravermelho é muito alta. Tanto que o NDVI, a base dele é a banda infravermelho comparada com a vermelho, né? Porque a vermelho varia muito pouco, a infravermelho, quando tem um estresse hídrico, um estresse de vegetação, ela varia bastante. Então essa variação aí que acaba dando o índice do NDVI lá. Mas hoje eu acho que a grande... É que falar hoje é complicado, né? Falar que a multiespectral foi a grande sacada, né? Foi por causa de escala, eu considero isso. Mas depois começou a vir os satélites, né? Os alta resolução, que nem eu comentei, o Iconos. Na época eu lembro que Curitiba tinha muita empresa de aerolevantamento e num evento que tinha lá, que era o primórdio do mundo gel, assim, chamava... Tinha um outro nome, não me lembro agora de cabeça, assim. Mas as empresas de aerolevantamento estavam preocupadas, assim, né? Porque, o que vai ser do aerolevantamento com uma imagem de satélite com 1 metro de resolução? Cara, tem espaço para todo mundo. A imagem de satélite tem uma inclinação danada, né? Tem um efeito de nadir ali muito grande. Então, tem espaço para todo mundo. Acho que depende do uso que você vai dar. Você consegue usar uma imagem, tem horas que você vai precisar de um voo, tem horas que você vai precisar fazer um VANT ali, que nem, né, popularizou bastante VANT também a partir de 2012, 2011, assim, no Brasil. Então, aí eu acho que tem toda uma virada. Acho que o que a gente está esperando hoje, assim, no setor florestal mesmo, são as imagens hiperespectrais. Não são nem as imagens multiespectrais, porque lá na faculdade teve alguns trabalhos na minha época de mestrado, um pouco antes que o rapaz estava fazendo doutorado, com um sensor hiperespectral. Ele tinha 256 bandas. Pensa na quantidade de informação, assim. Só que qual que é o problema dele, né? Ele é embarcado num avião, o sensor custa uma bagatela, daí você vai voar com um avião para aquilo, você não tem... ainda no Brasil, você não tem escala para poder gerar algum produto que você fala assim, vou voar com tais bandas que eu vou ter um produto. Então, ele não virou chave no Brasil. Lá fora ainda tem produção disso. O professor Flávio aí vai me puxar a orelha porque eu não falei isso do sensor aí. Mas ele é fã do sensor, ele gosta pra caramba. Mas é um sensor que é embarcado. Eu acho que o que complica é o custo. Inviabiliza por causa de custo aqui no Brasil. Acho que a parte de processamento também, acho que também tem que levar em consideração, né? Sim, porque imagina, hoje a gente pensa isso em 98, 99 aí, você processar 256 bandas com uma resolução muito maior do que um Landsat, sei lá, 5 metros, vamos pensar, não lembro a resolução, mas como era avião devia ser um pouco bem alto. Como você processava isso num computadorzinho lá no XT, no 486 DX4, assim, quando era bom pra caramba. Exatamente. Então, hoje em dia acho que tá melhor. Eu estou trabalhando com imagem hiperespectral, fiz até o voo, fui no voo fazer. Uhum. Realmente, faixas pequenas, o consumo de dados já é gigantesco, né? 8 GB, 10 GB por uma faixinha pequenininha. Realmente é um sensor que não tem muito no Brasil. A gente importa tudo, né? Uhum. É um sensor bem caro. E a solução também é cara, né? Eu não imagino quanto que seria o preço de uma imagem dessa, mas não é trivial, assim. Uhum. Mas que legal. são os mesmos procedimentos da cartografia convencional, né? Isso aí. Depois me manda alguma coisa do que você está trabalhando aí que a gente troca umas figurinhas aí. E daí o que tá aparecendo hoje, né? Tem uma empresa da Argentina que está lançando um satélite com... acho que 40 bandas, uma coisa assim, um hiperespectral com 40 bandas. Aqueles satélites CUBE, sim? Isso. E tem uma outra empresa que eu não lembro agora da onde exatamente, mas essa aí já tem 2.500 bandas. Não, desculpa, ela vai até 2.500 nanômetros, mas dá para fazer acho que umas 80 bandas, se eu não me engano. Ela faz bandas de 20 em 20 nanômetros.
Então, são coisas novas que estão surgindo, assim. Ainda não tem uma ferramenta para processar isso, assim. Não é nem uma ferramenta, mas um modelo, né? Tipo, o NDVI, né? Faz a banda vermelha menos a infravermelha e dividida pela soma das duas. Não tem ainda um estudo, né? Acho que de repente esse trabalho que você está fazendo aí, Alex, pode ajudar pra caramba. Quais bandas do Hyper que eu devo usar para fazer, querer identificar determinada característica, entendeu? Então isso pode ser um negócio bem legal. Tem 50 bandas no infravermelho lá e 20 no vermelho, qual que você usa com qual? Então essa que seria a minha pergunta, assim, o que dá para fazer com com hiperespectral que não daria para fazer no multiespectral? Então a resposta é essa, assim, ainda está em estudo, está em análise. As bandas estão aí. Basicamente é isso. Pensa assim, no multiespectral, uma banda no infravermelho ela pega uma faixa lá de 100, 120 nanômetros. No hiper, eu consigo pegar isso aí de 10 em 10 nanômetros. Então, o comportamento espectral do alvo lá, eu consigo ser ele muito mais detalhado ali nessas faixas. Você consegue pegar as nuances de cada alvo e aí sim é aberto um campo de estudo gigantesco, né? Isso, aí que acho que é o estudo de você falar assim, eu não vou querer voar para pesquisa, você tem que voar com 80, com 100, 200 bandas lá, quantas for possível. Mas na hora que você for voar comercial, você tem que voar já falando assim, ó, usa o infravermelho, essa faixa do infravermelho mais essa outra faixa do infravermelho e pega essa outra aqui do vermelho que vai te dar boa. Você não precisa voar com tudo, entendeu? Uhum. Entendi. Daí acho que é a grande sacada aí do processo todo. Mas assim, que demorou muito para chegar a esses hiperespectrais satelitais, principalmente que deve ser muito caro, né? E transmitir dados não era como é hoje, né? Era muito mais difícil transmitir dados de satélite para a Terra, né? Para as estações. Então acho que agora está começando. Eu acho que nos próximos 5 anos aí deve evoluir bastante essa parte aí. Que legal. Então nesse resumo aí a gente pode dizer que acho que talvez a virada de chave mesmo acho que são os detalhes, né? Acho que quanto mais detalhe a gente consegue capturar, assim, mais isso melhora o nosso resultado, né, de maneira comercial, né? Porque na pesquisa tudo, né? A pesquisa é tudo maravilhoso, né? Mas o negócio é o comércio, assim, como que a gente ganha dinheiro, como que a gente aplica como você transforma isso, né? Em prática, né? Como que você coloca isso que você pega o meu trabalho de mestrado, né? Eu trabalhei com uma cena Landsat na região lá de Lages, em Santa Catarina, e eu trabalhando para toda aquela região lá, fazendo uso do solo. Então eu comparei duas épocas, em intervalo de 10 anos, como que foi a evolução do uso do solo na região. Mas agora, como você fazer isso, tipo, quinzenalmente, para toda a sua área da sua empresa, a sua área de pesquisa, ali, sua área de trabalho. Então, como monitorar suas florestas quinzenalmente? Isso que acho que é a grande sacada que a gente tem hoje, e tem capacidade de processamento, de processar grande volume de dados. Eu acho que tudo, como você comentou lá, o multiespectral foi o começo. Se voltar um pouquinho, né, era o pancromático, as primeiras imagens era só pancromática, não tinha cor, não tinha composição, nada. Então, agora acho que a gente está naquele momento que a gente tem escala para processamento. Hoje você monta um servidor em nuvem com 200 núcleos, com um monte de giga de RAM lá e processa uma coisa que se demorava uma semana para processar antigamente, uma imagem Landsat, você processa em 10 minutos, 15 minutos. Você gasta bem mais tempo hoje escolhendo seus alvos, e já tem algoritmos também que até conseguem fazer detecção de machine learning e agilizar essa parte, do que você processar exatamente. Nossa, é verdade. Então você vê que o mercado, né, ele tá voltado mais para a parte da programação do que para a parte da captura, talvez, da parte da... Acho que é isso, né? O foco, assim, mais é você saber escrever os seus programas. Escala, né? Exatamente. Isso. Muito interessante. Como escalar, né, seu processamento, assim, como
Como o Gerardo mexe um pouco lá com os algoritmos do Google lá, né? Eu vejo ele às vezes postando algumas coisas, é muito legal, porque ele faz os processamentos lá no Google lá, eu acho que vale até um tema pra isso, viu? Brincar com ele. Com certeza, Gerardo. Ele escala uns negócios lá muito legal. Eu não tenho ideia como faz aquilo, mas pô, é muito, muito show. Você faz dentro do Google, usa o Google Engine lá e tal, e você faz no Google. Coisa que você precisava comprar um software, hoje você faz no Google ali com uma biblioteca que está livre no Google. Então, acho que a dica que você dá para os profissionais daí da Florestal, né, que está entrando agora, ou que está se formando, talvez essa mescla, né? Essa mescla dessa parte dos sensores e a parte de programação, né? Que é o... Isso aí. Não é? Quem gosta da área, legal né, que Florestal... Pode falar. Não, pode falar aí, Alex. Não, eu ia comentar que o legal da Florestal é que vocês são bem práticos, né? A gente da cartografia, a gente fica estudando muito como construir um mapa, né? A gente não se atenta muito a esse negócio, quais bandas, né, funcionam bem e tal, né? E é legal que vocês florestais, vocês são muito mão na massa, vocês querem ter um resultado ali para saber se a vegetação, como ela tá, o desenvolvimento da área e tal. Isso é interessante. Eu sempre tive isso em mente, assim, né? Porque a área de geotecnologia, ela é uma área de apoio, como área de desenvolvimento, como outras áreas nas empresas, assim. Então, assim, inventário, várias outras áreas são áreas de apoio, não são áreas fins, né? Como a silvicultura, a colheita e a logística, que são áreas que fazem acontecer, né? E isso vale para a empresa florestal, vale para a empresa agrícola, vale para qualquer empresa praticamente, né? Mesmo que seja uma consultoria que o foco dela é atuar na área de gel, por exemplo, mas é uma área de apoio para a maioria das empresas assim que consideram. Então, se você ficar numa área de apoio e não entregar, você tem uma vida curta. Você não tem muito sentido, né? Tipo, quando eu fui para Minas, né, trabalhar em Minas, a gente chegou lá, a gente falou assim, o meu chefe falou, eu coloquei no orçamento aí para comprar um GPS geodésico. Daqui a pouco a gente chega no lar, tá? Daí eu falei pra ele assim, cara, beleza, mas eu vou fazer o que com GPS geodésico? Um GPS só, eu vou ter que ter uma base. Se eu tiver uma base, eu não vai atender a área da empresa toda, porque tá muito longe, não dá a distância para poder corrigir os pontos de GPS de lá. Pô, posso usar esse dinheiro para fazer outra coisa? Daí a gente comprou uns GPS Juno, na época era lançamento Juno. A gente começou a andar embaixo da floresta com o Juno. Cara, tem problema de multicaminhamento, tem refração de sinal, um monte de coisa, mas o técnico lá fazia microplanejamento usando uma varinha de 3 metros, batendo no chão e medindo quantos passos ele andou. Meu Deus. Então, assim, o erro dessa varinha que ele ficava batendo no chão lá era muito maior do que o erro do GPS lá. Exatamente. Eu lembro que quando a gente apresentou esse trabalho lá no evento de Curitiba, lá focado em floresta, o João Roberto do INPE falou pra mim assim, ô Denis, mas e o problema de multicaminhamento e tal? Daí eu falei, ô João, que tem problema? Tem. Mas o cara fazia desse jeito aqui, eu peguei um pedacinho um cabo de vassoura, alguma coisa, fazia batendo assim, ó. E aqui dá quanto de erro? Ninguém sabe quanto de erro tem aqui. Lá eu sei que tem um erro e eu não vou... eu vou trabalhar com esse erro, eu não vou arriscar mais. Então, se eu sei que estou errando lá 10 metros, eu vou colocar uma tolerância. O microplanejamento era feito para a máquina entrar, onde cortava, onde não cortava com máquina, né? Então a gente colocava 10 metros de tolerância para o lado comendo a área da máquina, como risco para evitar risco de acidente, a máquina entrar num lugar mais declivoso e acabar tombando. E cara, rodou muito bem lá por anos, lá deve rodar até hoje desse jeito lá. E é legal, porque assim, a área florestal, diferentemente da área agrícola, por exemplo, né, a precisão, ela, nesse caso, foi de 10 metros, né? Na agrícola, a gente anda na casa dos centímetros. Mas, de qualquer forma, a geotecnologia está presente. É só saber encaixar ela, né? Porque você acabou de trocar, né? Um cara que bate com varinha, fazendo lá a contagem de passos,
um GPS, então você estava trabalhando com geodésia, né? Então olha só que assim, como que você conseguiu colocar essa geotecnologia dentro da área florestal, né? Isso aí. E exatamente, você pega, né, a agricultura, quando vai fazer um alinhamento lá para cana, cara, a cana tá plantada lá a 30 centímetros uma da outra. E usa RTK lá, né? A gente, quando começou a fazer alinhamento na florestal para plantio, a gente, com GPS, né, com piloto, a gente já partiu para o RTK. RTX, desculpa. A gente não fazia sentido a gente ter uma estação Por quê? Porque o RTX eu tenho 1,5 polegada e o RTK 1 polegada. Cara, eu planto com 3 de espaçamento, 3,30. Cara, se eu errar 3 centímetros, não vai fazer diferença. Tá excelente. Não faz sentido o investimento que eu teria que fazer para ter uma base RTK para atender toda a empresa. É verdade, né? Sem contar tanto que hoje, tanto que a agricultura está passando por bastante áreas, estão passando para RTX também, né? Reduzindo o custo com base, estão usando RTX. Começaram a confiar também, né? Exatamente, eu conheço alguns lugares que estão trabalhando com RTX e estão super bem, assim. Essa aí, né? Essa tecnologia que vai sendo apresentada e a gente vai se adaptando a ela conforme talvez o preço ou facilidade de uso, né? Operacionalidade, enfim, esses. Ela tem a tecnologia ela tem que vir a seu favor. As empresas, né, principalmente que trabalham com commodity, não tem como aumentar custo. Qualquer coisa que vai aumentar custo provavelmente vai ser inviável, porque não gera VPL positivo. Então você tem que entrar com soluções que gerem VPL. Para gerar VPL, você tem que, por exemplo, a gente começou em 2013 por aí com piloto automático. A gente começou substituindo equipes que marcavam as estradas, os carreadores, né, de dentro da fazenda, por o projeto do carreador embarcado com o piloto automático na Patrol. Cara, com o RTX estava excelente. A Patrol passava lá, marcava o rendimento. A gente marcava em média 5 km de estradas por dia. No primeiro dia, a gente instalou o equipamento, toda aquela parafernália hidráulica lá na máquina. No primeiro dia, a gente fez 25 km. Meu Deus. Puxa a gente saiu de 5 a gente aumentou em 5 vezes a produtividade e com um custo 3 vezes menor, para ter uma ideia. Puxa o aluguel mensal do equipamento que a gente alugava já com o RTX junto, ele dava 1/3 mais ou menos da equipe de campo que fazia a marcação. Essa é a beleza da tecnologia. A grande sacada é saber usar a melhor solução para te atender naquele momento, entendeu? De forma mais inteligente possível. Talvez acho que são duas coisas, né? Você não pode. O cara que trabalha nessa área, né? Enfim, com geotecnologia, comercialmente, acho que ele não pode ser saudosista do tipo assim, porque eu gosto dessa tecnologia, porque ela é excelente, porque o RTK ele funciona desse jeito, porque eu faço levantamento estático e não sei o quê. E ele também não tem que se preocupar muito com a precisão. Em qual sentido? Que a precisão tem que atender a demanda a demanda dele. Exatamente. Então, os 10 metros ou 1,5 polegada que atende o seu serviço está excelente. Você vai e investe e usa, né? Agora, se igual aqui, eu trabalho com cana-de-açúcar, a gente não pode ter uma margem de erro mais de 10, 15 centímetros, senão a colhedora, o plantio vai acabar errando no sul. Você vai se complicar toda a situação, né? Exatamente. Mas a gente fazia alinhamento com bigode. Bigode nada mais era, a gente marcava a primeira linha com topografia e sulcava aquela primeira linha e uma corrente no chão, arrastando dentro daquela primeira linha e o motorista lá pilotando. Nossa, cara, que louco. como que ele pilotava? Passava num toco, virava, olhava pro lado, afastava. Quando a gente colocou piloto automático para fazer alinhamento, a conta que a gente fez comparando com o bigode, que a gente colocava 6% mais mudas na mesma área. 6% a mais? De mudas. Por quê? Porque o bigode, o cara nunca jogava o bigode pra área que ele já foi. Ele sempre afastava. Então tinha uma tendência das linhas, no lugar de ter 3 metros, por exemplo, de espaçamento, ter 3,10, 3... Então, a cada 16 linhas, eu perdi uma linha.
Isso dava mais ou menos em mudas, né? A gente fez a conta na época para justificar a viabilidade do projeto, dava 6% a mais de mudas na mesma área. Não quer dizer que ia dar 6% a mais de madeira, tá? Porque a madeira acaba crescendo mais quando tem mais espaço e tudo mais. Mas eu estava não otimizando no início do ciclo, né? Uma atividade que eu ia viver com ela por mais 7 anos. No caso de eucalipto ou pinos, 15, 12 anos. Uau, puxa vida. E então é bem interessante mesmo isso daí. Porque assim, legal. A tecnologia, né, é uma das coisas também que a gente tem que mostrar, isso que você falou, né? É a viabilidade. Será que vale a pena, né, a gente colocar isso? E aí, nesse caso, né, fez o comparativo e deu tudo certo, né? Isso aí. Os vendedores às vezes ficavam bravos comigo, né? Porque eu falava, cara, eu preciso de um equipamento aí por uma semana para me testar. Não, mas a agricultura já usa isso. Eu falei, cara, então me fala um cara da florestal que usa. Que daí eu vou lá e olho nele e pronto. Não, ninguém tá usando. Então, cara, então você vai ter que me convencer. Eu tenho que convencer o gerente que isso aqui é viável. Eu tenho que convencer o diretor que isso aqui é viável, entendeu? Daí a gente ia negociando, às vezes conseguia um aluguel lá, conseguia alugar por 15 dias, que normalmente eles alugavam só por 3 meses, e ia fazendo as POCzinhas ali e conseguia viabilizar. Então a gente conseguiu fazer muita coisa nesse sentido mesmo. Vamos testar, cara, a agricultura usa, mas peraí, vamos lá, eu não quero fazer, não adianta eu ir lá ver a agricultura. A agricultura, como você falou, planta com 30 centímetros de distância entre linha. Eu planto 10 vezes mais longe. Eu quero ver eu quero testar aqui no meu dia a dia, né? Então foi assim que a gente começou a evoluir, eu acho, na florestal também, porque a gente ficou muito tempo atrasado nessa parte, tá? Principalmente piloto automático, acho que a gente ficou para trás na agricultura em uns 10 anos. Uma coisa que eu queria perguntar agora, entrando nesse assunto mesmo que você acabou de comentar, o quanto que assim a tecnologia de você conseguir posicionar objetos na Terra, georreferenciar tudo, quase tudo a gente consegue georreferenciar hoje, tendo os equipamentos certos, né? Isso trouxe uma mudança de paradigma, né, para a área florestal, não é? Cara, acho que trouxe uma mudança de paradigma para todos nós, né? Não sei se vocês lembram lá. Quando começou a ter o sinal de GPS, né, o GPS foi feito lá para os Estados Unidos com fins militares. Lá em 94, quando a gente começou a ter sinal de GPS, que começou o Collor, né, foi um presidente maluco, mas ele liberou importação. Então a gente começou a ter equipamento de GPS aqui. A gente conseguia ter, né, o que a gente tem de muita tecnologia foi um pouco devido à loucura do Collor lá e tudo mais, uma loucura boa. Mas o GPS tinha um erro embutido. Você errava com 50 metros, você pegava um Garminzinho lá, daqueles primeiros Garmin, eu tava na escola de floresta, ele falava que eu tava lá no IAP. Do outro lado da rua, assim, sabe? Tipo, hoje com o seu celular você tá entrando na sua casa, dentro de casa não tem sinal muito bom, mas quando você tá se você tiver 3 vagas de garagem, você acerta a vaga de garagem que você tá. Uhum. Então, assim, acho que mudou muitas coisas, né? Mudou para melhor muitas coisas. Então, hoje, cara, olha as vantagens que a gente tem de estar muito bem. Quanto mais preciso, é melhor. Como que você coloca um GPS, né, com RTX, se eu tenho um mapa feito com base em um levantamento do IGC 1/10.000, por exemplo, feito na mão lá? Uhum. Cara, não tem como você colocar um piloto automático. Você não sabe o limite do seu talhão. Você provavelmente vai cair num barranco, bater num barranco, vai cair numa app e tudo mais. Então você precisa ter um mapa preciso. A máquina não sabe interpretar aquilo que está no papel, né? A máquina só sabe interpretar o que está no... Isso aí. O papel para ela, se entrar lixo lá, vai sair lixo, né? Não tem como qualquer ciência de dados, né? Você entrou com coisa ruim, você não tem como ter um produto bom no final. Não tem jeito. Bom, a gente viu aqui que o começo... Aqui no Brasil, né? Vamos colocar no Brasil, né? Já começamos lá com sensoramento remoto, análise e uso, né? O uso e ocupação do solo. Depois a gente teve aí, né? Com o Landsat a imagem multispectral, onde a gente conseguia fazer as análises ali um pouco mais aprofundadas da planta, da saúde da planta. E hoje, Denis, assim, se eu
perguntar para você quais são as tecnologias que a área florestal ela tem mais utilizado. Se eu entrar numa empresa florestal, o que eu tenho que saber? Qual que é o que eles estão trabalhando hoje em dia? Então, hoje o que a gente mais tem utilizado, assim, acho que está mais comum nas empresas, ainda é imagem satélite, Planet, que popularizou as imagens satélite principalmente. Então, os monitoramentos mensais aí que você consegue fazer, ou semanais até diários quase, né, com imagem de Planet, acho que é uma grande popularização. Acho que quem hoje vai trabalhar com geoprocessamento tem que conhecer dessas imagens, a disponibilidade dessas imagens para fazer monitoramento. O que tem de estado da arte ainda, eu acho, e aí tem algumas empresas usando, não são todas ainda, é LiDAR. Acho que até o foco, né, da nossa mais bate-papo aqui, a gente gastou já um tampão aqui, mas a gente vai falar mais um monte de LiDAR. O pessoal vai ter que dividir para escutar depois, assim. Mas o LiDAR, que eu acho que é uma grande mudança de paradigmas, assim, né? Quando você quer ter precisão, né, que a gente estava falando, né, da coordenada geográfica exata lá onde você está, né? O LiDAR te permite isso. Entendi. E isso é para vários pontos, né, dispersos no terreno, né, que você quer tá estudando ou tá trabalhando em cima. Eu lembro que eu comentei, né, lá atrás a gente colocou um GPS na mão do técnico que fazia microplanejamento, né, porque era o que tinha na época, né. Daí, em 2006, 2007, por aí, acho que foi 2007, veio um pessoal da Alemanha falar com a gente sobre LiDAR. Cara, pra você ver, né? Já tem aí 13 anos, que foi a primeira oferta de LiDAR que a gente teve, assim, no setor florestal no Brasil, eu acho. Não sei se outras empresas também tiveram, assim. Mas veio um pessoal lá da Alemanha, com uma empresa do Brasil aqui que voaria com LiDAR. Eles acabaram, não conseguiram convencer as pessoas que isso era útil ainda lá em 2007. Eles acabaram voando para o Chile, para Arauco, no Chile, CMPC, eu acho, mas acho que mais Arauco. E voaram, né? Em 2008, 2009, eles voaram para eles lá no Chile. E foi um projeto muito gigante, né? No setor florestal, assim, todo mundo fala, e aí, quando a gente vai ter os resultados do LiDAR, né, da Arauco, né? A gente gostaria de entender isso. E aquilo nunca, acho que até por ser lá do Chile, não tinha tanta comunicação como tem hoje, né? Hoje eu tenho contato de um monte de gente da Arauco, de todo quanto é canto, assim. Mas a gente não tinha tanta comunicação, assim. Então, nunca teve uma divulgação disso tão grande, né? Arauco nunca, pelo menos eu nunca conheci muito bem. E lá em Minas a gente tinha uma área extremamente acidentada. E por sorte a gente tinha áreas que eram próximas da Vale do Rio Doce e uma empresa estava voando para a Vale do Rio Doce, isso em 2009, e a gente conseguiu convencer eles a fazer uma POC pra gente. O Denis é chorão pra caramba, tá? O Denis pede, assim, na cara de pau pra todo mundo, assim. Falei, cara, eu liguei pro rapaz, eles são lá de Curitiba. Falei, cara, eu adoraria ter LiDAR aqui pra área da empresa toda, mas vocês estão voando pra Vale, a gente tem fazendas do ladinho das minas da Vale e tal. Você não fez aquele voozinho um pouquinho mais longo, não, e não tem uma área aí nossa? Ele falou, cara, ô Denis, eu vou te mandar as áreas que a gente tá voando, se tiver uma fazenda sua, eu te dou. Olha só, que legal. Eu falei, cara, beleza, ele foi, não sei se ele fez mestrado, mas ele foi aluno do Atílio também lá, ele era amigão do Atílio, né, então os contatos aí ajudaram na época. Daí não vou falar o nome da empresa pra não fazer merchan aqui, mas tudo bem. Não, nem precisa. Eles têm que pagar nós. É isso aí. Daí eles me doaram esse voo de lá, era uma fazenda lá de 200 hectares que a gente tinha na época lá. Acho que tinha era meio ponto por metro quadrado de LiDAR, pra ter uma ideia. Então dava um ponto a cada 4 metros quadrados, por aí assim. E a gente pegou, a gente tinha feito o microplanejamento na época com a varinha lá, com o GPS, né? Já era GPS, não era mais varinha, nessa regional também. A gente fez com o GPS e comparou com o dado do LiDAR. Cara,
Era assim, era tipo você olhar para a imagem Landsat e olhar para a imagem do Iconos, né? Que é Era um o salto. nível, perfeita, né? o nível do detalhe, né? Então, assim, o nosso GPSzinho lá não era tão ruim, né? Mas a gente conseguiria com tendo o LiDAR, a gente conseguiria fazer esse microplanejamento no escritório e aproveitar muito mais área de colheita mecanizada, que era o foco, né? Quanto mais eu mecanizasse, mais barato ficava a minha colheita florestal, meu processo. E a gente não conseguiu viabilizar lá o LiDAR lá, assim. E quando eu vim para São Paulo, a gente tinha orçamento para voar toda uma parte da empresa para fazer uma atualização cartográfica. Daí eu falei, gente, vamos voar com LiDAR. Não, mas esse negócio aí não. Quem já voou? Falei, Arauco. Ah, mas Arauco a gente não conseguiu visitar, eles não deixaram. Daí eu falei, então peraí, deixa eu ver se eu consigo visitar Arauco. Daí eu falei com as pessoas, com outra, a gente conseguiu agenda lá na Arauco. A gente foi até o Chile conhecer Arauco, conhecer o projeto de LiDAR deles, entendeu o que foi bom, o que foi ruim lá. Foi muito legal, assim, foi um dia de visita lá, assim, mas foi muito legal, porque a gente foi na empresa também que voou para eles, a gente viu primeiro o lado de quem voou, né, quem vendia o serviço, desse alemão lá, e daí a gente foi na Arauco no outro dia lá e conheceu o projeto, o que eles fizeram com aquilo. Então deu pra gente ter uma ideia, assim, tipo, aquilo era bom, não era bom, e no ano que a gente foi para lá, foi logo depois daquele terremoto, foi em 2010, 2011, comecinho de 2011, o final de 2010, agora não me recordo direito, mas foi logo depois daquele terremoto gigante que teve no Chile. E o grande problema que eles estavam tendo na época era como corrigir o LiDAR que tinha sido voado antes do terremoto, porque deslocou. Teve aquele deslocamento lá tinha lugar que acho que dava 3 metros de deslocamento no solo, assim. Uhum. E eles estavam buscando com os professores lá entender como fazer isso e tudo mais. Daí a gente voltou. Eu apresentei o projeto que eu tinha montado lá de microplanejamento lá aqui, assim, a ideia do coisa. E a gente falou, o pessoal falou, Denis, cota aí. Mas já cota com fotografia também, tá? Porque eu acho que esse negócio vai ficar muito caro. Não vai viabilizar. Daí a gente cotou, a gente ia voar uma unidade, a gente conseguiu com o dinheiro que a gente tinha, praticamente voar 2 unidades. A gente voou 500 mil hectares em 2011, 2012, com foco de atualizar os do solo. Basicamente o foco era as áreas de alta declividade, a gente ter mapa de preciso para colocar, saber onde que eu poderia colher com máquina e onde teria que colher com guincho ou motosserra. Caraca. Puxa Um vida. estudo do modelo digital de terreno. Isso. E aí que começou o Denis realmente, né, mexer com LiDAR, né? Lá atrás eu usei basicamente, eu peguei o pessoal que entregou o dado lá de Minas, eles entregaram o modelo digital de terreno, o modelo digital de superfície e aquela nuvem de pontos que não tinha computador que abrisse na época. Eu até falei pra minha mulher que eu ia gastar em 2008, eu ia gastar acho que 5, 7 mil reais assim, pra comprar um computador pra mim em casa, né? Porque o da empresa não abria, eu queria ver aquele negócio, o que era aquilo, né? O computador é bom até hoje, pra vocês terem uma ideia. Imagina a máquina que eu comprei lá atrás, né, cara? Eu tô em 2020, ele é melhor quase que o meu notebook. Eu comprei uma mega máquina. Né? Não, eu montei ela ainda na época, assim, eu comprei peça a peça, assim, e fui Você é de TI, montando. Né? Pessoa de TI é outra coisa. Eu montei ela, foi muito legal. E comecei a brincar com aquela nuvem de pontos, mas não tinha software para abrir, assim. Eu tinha que quebrar a nuvem em pequenas, como se fosse uma pesquisa mesmo. Pegava um retângulo pequenininho e ficava olhando ela. Daí quando a gente voou aqui já em São Paulo e tal, aí já começou a ter algoritmos. Daí na Exalc a gente teve um curso lá do LastTools, que é uma ferramenta fantástica para mexer com dados de LiDAR, assim. E a gente já estava recebendo dado e tudo mais. E foi muito legal, porque daí com o LastTools eu conseguia fazer, eu pegava o dado, eu validava o que me entregavam, que eu tinha contratado, né? A gente contratou o LiDAR com a nuvem de pontos, modelo digital de terreno, o básico, né? Modelo digital de superfície,
Só esses dois, modelo digital terreno, modelo digital de superfície e as ortofotos. Que na época a gente contratou ortofoto colorida e infravermelho junto, tudo digital. E o LiDAR a gente começou, daí eu comecei a brincar com o LiDAR. Quando eu aprendi o Lastus, eu comecei a brincar com a nuvem de LiDAR. A gente começou a validar os produtos que a gente recebeu, apertava a empresa pra caramba, porque eu falava, gente, a gente fez um contrato para você voar a ortofoto com o LiDAR no mesmo dia. Você não voou, olha aqui, ó, o LiDAR tá com área cortada e a ortofoto tá com o eucalipto em pé. Olha Daí o cara, só. não, Denis, fechou o tempo. Não... Cara, tá aqui, ó, tá no contrato, eu preciso voar, porra. O Paulo, na hora se ele escutar isso aqui, ele vai lembrar disso. Acho que ele sofreu comigo nessa época. Mas a gente, né, foi lá, eles foram refazendo o voo e tudo mais, a gente foi atendendo o contrato e atualizando a base de uso do solo. O foco principal mesmo da época era justamente ter declividade. Era ter declividade precisa para saber exatamente aonde que eu conseguiria colocar máquinas para colheita e aonde eu não conseguiria colocar. Porque assim... O grande... Não, pode falar, Alex, pode falar. É que o grande trunfo do LiDAR, em comparação com a fotogrametria, é que ele consegue penetrar vegetação, né, e chegar no solo. E aí você consegue gerar um MDT, um modelo digital de terreno, bem mais confiável, digamos assim. Né? Tem menos, aonde chega tem a luz, menos interpolação, né? Não existe milagre, tá? Se a floresta estiver totalmente fechada, tá. Por exemplo, você pega um bambuzal. Cara, era muito legal ver. Já sofri um pouco. Era muito legal ver o bambuzal, assim, porque você via aquela nuvem de pontos do LiDAR em cima, assim, e daí tinha um vácuo. Parecia que era uma dolina ali, assim. Não tinha nada. E daí você ia lá no campo e você falava, cara, o que é isso, né? A primeira vez que a gente viu, o que é isso? Como que não chegou nenhum ponto no solo aqui, né? Daí a gente foi lá, um bambuzal. Daí a gente já falou, isso aqui é fotointerpretação, tá? LiDAR, mas tem que ter fotointerpretação. Daí a gente falou, tudo que aparecer desse jeito aqui é bambuzal. Taca de pau como bambu aí, porque daí a gente começou, além de ter o modelo digital do terreno, a gente usou o LiDAR para fazer toda a atualização da base cartográfica. Então a gente, basicamente, o que a gente fez, né? A gente, com o modelo digital do terreno, a gente fez um rio shade dele, né? Que é um sombreamento dele. Com o sombreamento você consegue mapear certinho as estradas. Então a nossa estrada, que a gente levantava o eixo da estrada e considerava ela sempre com uma largura fixa, para a estrada primária, secundária, cada um tinha uma largura fixa, a partir do lado elas começaram a ter largura que realmente a estrada era. Olha só, que legal. Então a gente passou, e aí o grande interesse, no final das contas, depois de toda essa atualização da base com o LiDAR, que a gente começou com um piloto automático. Porque daí eu sabia exatamente que quando eu planejava uma linha, ela ia até na beira da estrada. Eu não precisava, no finalzinho lá, ou interromper o piloto, ou ter que dirigir, manter o piloto guiando numa AB lá, por exemplo, entendeu? Eu sabia que o talhão acabava naquela posição ali, assim. A estrada começava e eu tinha que interromper o piloto. Entendi. Então foi um trabalho bem legal, assim, de criação, assim mesmo, né? Porque ninguém tinha feito o que a gente viu na Arauco. Não chegava nesse nível, eles estavam... quem falou muito de atualização do uso do solo foi a empresa que voou para eles lá. Então eles tinham um monte de gente lá fazendo edição, que era praticamente a mesma edição que a gente já fazia, né, com fotografia de alta resolução, com imagem de alta resolução. E era isso que eles faziam, eles não usavam o LiDAR. O uso do LiDAR lá foi muito para declividade. E a gente falou assim, peraí, mas e se eu usar para... com a experiência que eu tinha já em modelo digital de terreno, e se eu sombrear esse modelo digital do LiDAR? Cara, na hora que eu sombreei, aquilo realça, assim, cara, você vê todas as estradas, assim, fica coisa de... Você fala, caraca, eureka, né? Porque eu achei todas as minhas estradas aqui. Você vetorizou todas as suas estradas, tem o uso do solo, é só você falar, isso aqui é talhão, isso aqui é PP, isso aqui é talhão, isso aqui é PP, isso aqui é nativa, isso aqui são outras coisas ali no meio. Puxa vida, então tem né, o dedo do criador ali também, né? Porque a tecnologia ela tá lá, mas, né, a partir do momento que você tem um conhecimento, você é criativo o suficiente para identificar um certo uso daquela tecnologia, pronto, aquilo lá você vai embora. Então o LiDAR eu posso, assim, a gente pode dizer que ainda tem coisas que
que o LiDAR dá para fazer e ainda não foram descobertas ainda? Porque o LiDAR tem muita informação, Cara, né? tem muito potencial. A gente tem alguns trabalhos que a gente está fazendo agora a gente caracterizou todas as nossas áreas de conservação, a gente usou o LiDAR para caracterizar elas. Basicamente, o que a gente fez, né? A gente pegou a CONAMA lá, que fala, eu não lembro o número dela, então não vou citar, mas acho que é 303, se eu não me engano, que fala a altura da vegetação para classificar a vegetação, se é estágio inicial, médio, avançado. A gente pegou, como o LiDAR tem altura, a gente falou assim, cara, vamos fazer uma chave de classificação aqui. Então, por exemplo, você pegava uma área que era totalmente abaixo, o predomínio daquela área, né, era toda abaixo de meio metro de altura, a gente falava que aquilo era um pasto. Se fosse destinado à conservação, tá? Se não fosse área produtiva. Uhum. Se começasse a aparecer pontos lá no meio, acima de meio metro, era um pasto sujo, ralo. Se a densidade desses pontos acima de meio metro fosse um pouco maior, era um pasto sujo denso. Você criou um banco de dados enorme. Isso, a gente começou a fazer chaves de classificação mesmo. Sim. Daí a gente falou assim, agora se a vegetação está acima de 5 metros, se eu não vejo mais pasto, não vejo mais solo, né? Na nuvem de pontos do LiDAR, se eu não vejo mais solo, mas eu estou vendo uma vegetação de até 5 metros, vamos chamar de estágio inicial? Beleza. Uhum. Opa, se ela é de 5 a 10 metros, vamos chamar de estágio médio? Beleza. E a gente foi classificando assim. Estágio avançado, a gente pegou só algumas regiões que tinham, vários dosséis mesmo, tinha variação de altura muito grande, 30, 40 metros até às vezes, e variava bastante os dosséis, assim. Mas ainda numa visão que a gente conseguia isso olhando uma composição que a gente montou do LiDAR. A gente montou uma composição do modelo digital de terreno, modelo digital de superfície e modelo digital de superfície normalizada, que é um menos o outro. Montou isso colorido. Fez uma composição como se fosse fazer uma composição de 3 bandas do Landsat lá. A gente olhando isso daí, a gente conseguia ter uma percepção do que era. E interpretando. Os desenhistas iam fazendo a interpretação manual, assim. Tem uma galera que trabalhou aí, assim, que acho que aprendeu muito, deve ter xingado o Denis pra caramba o que ele tá vendo aqui, mas depois que a gente ia no campo e mostrava, assim, a galera fala, pô, é isso mesmo, cara, olha lá. Daí eles começaram a ter essa percepção do campo também. Acho que o grande diferencial meu, assim, que eu acho que vale para quem quer atuar na área, assim, de geotecnologias, que eu gosto muito do campo. Acho que por ser filho de agricultor e tudo mais, eu gosto do campo. Então, eu sempre fui pro campo para entender o problema. Eu nunca tentei levar uma solução pro campo sem entender a demanda deles lá, entendeu? Entendi. Meu, mas que legal, que legal. Eu acho muito válido isso, porque mostra a sua determinação em aprender coisas novas, né? Porque assim, você tinha uma noção, né, de interpretação, falta de interpretação, mas o LiDAR é aquela coisa nova, né? Então, você foi, tipo assim, foi de peito aberto para aprender a tecnologia e hoje está sendo muito mais utilizado do que o próprio comerciante, o próprio vendedor lá se propôs a fazer, né? A ideia é essa mesmo. E esse treinamento do Last Tools deu muita percepção, assim, pelo menos pra mim, né? Porque lá eu comecei a olhar a nuvem de pontos, não mais só os produtos dessa nuvem. Então, aí que eu acho que tem os pulos do gato que a gente está começando a desenvolver agora. Que olhando a nuvem de pontos, eu consigo classificar quantos pontos eu tenho de retorno a 20% da altura, por exemplo, ou a 5 metros de altura, a 3 metros de altura. Quanto retorno eu tenho a X metros de altura. Então, se realmente você vê a sua floresta, a sua área de estudos em 3D. Você pega a área e você vira ela, você vê os arbustinhos lá que tem no meio da sua área de nativa ali, mesmo uma área de plantio, se tiver muito subbosque, você consegue perceber isso. Tem um estudo que chama, acho que é Canopy, eu não sei se está certo o nome, é esse, que também faz uma estatística dos dosséis. Isso. Acho... O Canopy é cobertura de copa. E daí tem os percentuais que você consegue ter o número de retorno em vários percentuais da altura.
ou por altura mesmo fixa, né? Se você fala assim, vou trabalhar com uma altura fixa, então eu quero quantos pontos, como que está a minha densidade de pontos a 1 metro do solo, a 2 metros, a 3 metros. Daí você começa a fazer correlação e fala assim, se eu tenho muito ponto a 3 metros, é porque eu tenho um subbosque mais alto. A gente fez um trabalho, daí depois, em 2015, a gente voou outros 350 mil hectares, que não tinham sido voados lá no primeiro voo em 2011 e 12. Daí a gente teve, na época, minhas cachorrinhas estão latindo aqui, não sei se dá pra ouvir. Não tem problema. Sem problema. Daí a gente, na época, a gente contratou esse voo de 350 mil hectares, mas a gente deixou em aberto com o contrato R$1 por hectare para voar novas áreas, porque a gente estava num processo de compra de madeira muito alto. E a gente comprou madeira na região de Minas, e o pessoal falou como cuidava de toda a topografia. Eu falei assim, gente, dá pra gente fazer um trabalho com LiDAR lá. Falei, não, lá é plano, não precisa. Eu falei, então tá bom, então não precisa fazer. Cara, na primeira semana veio demanda pra topografia. A gente precisa marcar as áreas que é rebrota e as áreas que não é rebrota, porque as áreas de rebrota a gente não vai comprar porque dificultava muito a colheita. Daí eu falei assim, vamos lá com a topografia. Fomos lá, cara, a rebrota tava lá, mas tinha um braquiária lá de, acho que, cara, colonião, sei lá que capim que era aquele lá, que eu não entendo de capim, não. Uhum. mas, pô, tinha 2 metros de altura, cara, não dava pra andar dentro da área. Daí, como a gente tinha esse contrato, a gente voou com o LiDAR lá. Quando a gente recebeu o LiDAR, praticamente em 1 semana, 2 semanas depois que a gente recebeu a nuvem de pontos do LiDAR, a gente estratificou tudo que era que tinha brotação e que não tinha brotação. A gente, o que a gente ia gastar com equipe de campo, a gente pagou o LiDAR, sei lá, 30% do que a gente ia gastar com equipe de campo, se fosse marcar lá no campo mesmo, né? E daí ia ter que fazer roçada antes de mandar a equipe de topografia lá, porque estava muito sujo, ia ter que gastar muito dinheiro. A gente com o LiDAR, a gente economizou, gastou 30% do valor total. Então, aí que eu acho que a grande sacada, assim, e daí o LiDAR é uma das ferramentas, né? Mas acho que a grande sacada que as pessoas têm que ter é assim, como que eu posso fazer melhor uso do meu dinheiro, né? Que eu tenho disponível, né? Eu acho que a gente tem que sempre pensar assim que onde você estiver trabalhando, o dinheiro é seu no final das contas, né? Tipo, o desembolso não é do seu patrão, não é da sua empresa, da sua faculdade, seja o que for. O desembolso, no final das contas, é seu também. Você é dono, né? A gente chama muito de senso de dono isso. Mas quando você tem isso, você acaba... Pô, peraí, eu vou gastar 100 mil. Pô, mas com 100 mil eu não consigo fazer um voo com LiDAR? Ou eu não consigo fazer um voo com Vant também, que é outra puta ferramenta aí que a gente começou a usar pra caramba também lá nos primórdios do Vant. Então, assim, cara, eu acho que é saber fazer a gestão do seu dinheiro. O exemplo do LiDAR vale por exemplo lá da marcação que a gente fazia, né, com equipe de campo para abertura de estrada e substituiu por um piloto automático. Uhum. Acho que vale para várias coisas, né? Acho que fazer o melhor uso do dinheiro sempre é importante, entendeu? Isso é uma baita mensagem mesmo, porque às vezes você tem, eu penso assim, né, numa equipe e você tem vários profissionais que estão desempenhando uma função simples, mas você pode exigir que o profissional, né, poxa, vai lá, tenta fazer, né, alguma coisa, né, tenta criar uma programação, tenta criar algum algoritmo, alguma coisa assim, para realmente facilitar. E é aquele lá, é o dinheiro bem investido, né? Ele vai ter retorno, seja em tempo, seja no próprio, né, o ROI mesmo, em dinheiro mesmo, né? Mas é bem isso mesmo, Denis, bem isso mesmo. Alex, a sua experiência em LiDAR aí, como é que é? É isso mesmo? Reflete aí o que o Denis tá falando? O Denis, como ele tem que gerar soluções, ele acaba também estudando muito mais o que ele consegue extrair de informação daquilo volume gigantesco de dados que tem, né? Porque, eu não sei, acho que uma nuvem de pontos assim de 5 pontos por metro quadrado, ele ocupa, montar ele 100%, né? Acho que ocupa 100%, não, 1000 por 1000, ocupa meio giga, bastante dado. Cara,
É muita informação mesmo. Eu não lembro agora de cabeça quanto dá, assim, mas uma fazendinha aí dá 3 gigas, 4 gigas só o bastante. laço. Isso, então. É muita informação. Tem que saber o que você quer extrair de lá. Como ele comentou, tem vários atributos na nuvem de pontos, tem número de retorno, tem a própria classificação que você consegue gerar de acordo com a altimetria, Uhum. intensidade do retorno, tem como você Tem fazer intensidade. uma Uma imagem colorização disso. pancromática, né? Isso. Isso. Isso mesmo. Tem várias possibilidades o LiDAR. Dá para colorir a nuvem de pontos, né? Você comentou, fez um voo Aham. LiDAR junto com fotogrametria, né? Você consegue colorir a nuvem de pontos, é um produto que fica bem interessante. Mas, O que a gente menos usou foi as fotografias, tá? As fotografias, elas viraram, tanto que no segundo projeto, dos 350 mil hectares, a gente já nem contratou mais foto. Porque, primeiro, a foto ela tem um impacto grande com o clima, né? Pra voar, porque faz muita nuvem, faz sombra, né? E o LiDAR não tem esse efeito, né? Então a gente acabou não usando mais. A gente fez o ano passado, a gente começou a testar também um LiDAR embarcado em Vant aqui. A gente já estava buscando algumas coisas assim. A mesma coisa, a gente falou, a gente já nem voa com essa foto, não. Nem se tiver que tirar foto, eu não quero, não precisa desse produto. Eu quero o ponto LAS. Me entrega o ponto LAS lá que pra mim tá, o resto a gente toca aqui, assim. o que fica legal não com a foto, né, mas com o RGB atrelado ao ponto é a foto, a interpretação humana que a gente consegue ter, mas também quando você consegue extração de informação automática, né? Tipo, fachada de. Putz, não, é muito bonito assim mesmo. Eles têm usado bastante em arquitetura, né, para reconstruir fachadas e tudo mais até. Sim, mas também definição do que é árvore, do que é poste, do que é uma coisa. É uma coisa mais voltada para a cidade, né? Não é tanto voltada para agricultura, coisas assim. Imagina. Ah, entendi, mas você consegue pegar baseado na cor e Você coloca um RGB em cada ponto laser que tem. Sim, E aí, é como se tivesse uma foto. Sim, ele faz essa junção, mas aí você falou, né, das cidades, né? Ele consegue identificar com base na cor e na resposta do alvo o que é cada coisa, você consegue fazer essa separação, é isso? É mais fácil com o software. Isso, você teria uma visão em 3D da sua foto. Entendi. É bem legal, assim. E você roda, você consegue ter a percepção, assim, né, do tronco de uma árvore, por exemplo, de uma fachada, de um carro, das coisas assim. Então é como se fosse o pessoal faz bastante, né, até com o Vant, né, faz a nuvem de pontos, né, do Vant, né, e acaba dá uma você consegue voar por cima daquela nuvem e tal. Isso, bem interessante. Pra gerar modelo 3D, geralmente a gente faz aquele voo cruzado, né? E aí a gente consegue ter fotos tanto, né, na norte-sul e leste-oeste, aí você consegue gerar um modelo 3D, é mais ou menos a mesma coisa. A vantagem do laser é exatamente o clima, isso não influencia, né? E você consegue, entre aspas, aí ver através aí das folhagens e tal, né? Isso, você consegue pegar você pega um voo, né, normal, Vant ou aerofotogrametria, você vai ter sempre o modelo digital da superfície, muito bom. Exatamente. Mas o resto é aproximação, né? O cara fala, essa vegetação tem 5 metros. Ele dá um shift de 5 metros lá na curva e taca de pau. No LiDAR, como chega ponto no solo, você vai ter ponto, pelo menos um ponto a cada, sei lá, numa área bem fechada, um ponto a cada 5 metros, por exemplo. Imagina, uma densidade de um ponto a cada 5 metros. É extremamente alta já. Mas tem que ser muito fechada, tá? Pra chegar nisso. Então você tem um modelo digital de terreno extremamente detalhado. Nas validações que a gente fez no começo, né, porque era uma das perguntas, quanto que ele acerta, né? Quanto que ele é preciso, né? A gente fez transectors nas fazendas, a gente zerava o transector com o LiDAR exatamente numa área que fosse uma estrada, para ficar exatamente a cota ali ficar igual para todo o transecto, né? Bater a cota. Cara, o maior erro que a gente teve em Z foi de 60 centímetros, uma área extremamente fechada. Na área de plantio de eucalipto, o erro era de 3, 4, 5 centímetros.
que dava variação, assim. Então, é extremamente preciso. E como é o eucalipto, o espaçamento é grande, chega muito ponto no solo. Então, para planejamento, ele é excelente. Pinos provavelmente também chega bastante ponto no solo. Então, você tem uma ferramenta extremamente boa para você ter uma percepção do seu planejamento florestal mesmo, entendeu? Puxa Principalmente para quem atua em áreas mais declivosas e tudo mais. Mas mesmo em áreas mais planas, a gente, por exemplo, com o LiDAR, a gente começou a ganhar no planejamento do plantio também. Então, aonde eu voei antes de eu ter, eu tinha um alinhamento num sentido X lá. A gente começou a fazer ajuste de alinhamento, é um processo que está na Florestal bastante enraizado, corrigindo os alinhamentos do passado, até para usar RTX e tudo mais. E a gente usou o modelo digital para falar, peraí, eu preciso fazer nesse sentido? Será que não dá para mim fazer desse jeito aqui que eu não vou ter problema de erosão? Então a gente fez bastante correção de alinhamento usando o dado do LiDAR também. Uau. Em áreas que você vai implantar nova, você voa com Vant lá, porque normalmente a gente implanta, a gente não pode desmatar para implantar, né? Então a gente implanta onde tem pasto. O Vant te dá um modelo de terreno extremamente preciso, né? Porque vai pegar só, como você comentou, né, Jonas? Você faz um voo cruzado, você tem um modelo muito bom. Mas onde você já tem a floresta estabelecida, você precisa ter alguma coisa que penetra no solo ou voar com Vant, que daí vai ser muito mais caro. Toda a sua fazenda quando corta, por exemplo. Mas mesmo assim você não vai ter o modelo digital do terreno da parte de nativa. Preciso, vai ter só na parte de o que corta é o plantio, né? Entendi. Puxa E vida. com o LiDAR a gente conseguiu aqui, trabalhando com os modelos de hidrologia lá do Arquihidro, né, da ESB, a gente conseguiu definir toda a nossa hidrografia. Então a gente, depois, na atualização do uso do solo, a gente foi para o campo para validar onde estava a nascente, com GPS de precisão. Mas todo o canal do rio, ele é o LiDAR que deu o canal. A gente não tem mais levantamento da hidrografia. O levantamento saiu do rio do Arquihidro lá, quando ele gera os canais de drenagem. Então Puxa. a gente trabalhou pra caramba. Não, Qual a densidade da drenagem, né? Vocês espremeram o LiDAR como se fosse uma laranja fazendo suco, assim. Vocês tiraram muita informação, muita coisa. Vocês criaram muita coisa. E eu acho que a gente só usou metade da laranja ainda, E tá? tem outra metade que ainda, assim, o cara que tiver aí essa criatividade aí, ele pode criar, pode gerar muito mais produto, né? Acho que tem oportunidade pra caramba ainda pra ser criada, tem muita coisa pra aproveitar, assim. Puxa, muito legal. E, poxa, acho que tá indo, não sei quanto tempo, não sei se você, né, tem outro compromisso, Denis. Deixa eu te fazer porque a gente já quase 2 horas aqui conversando. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, hoje o estado da arte é o LiDAR, e ainda assim, né, nós vamos ter muito produto que vai ser gerado a partir do LiDAR, mas você que tem muito tempo de casa, engenheiro florestal, de TI, o que você acha aí que vem pro futuro, assim? Qual que é a tua aposta? Cara, hoje eu tô no desenvolvimento florestal, né? Eu tô trabalhando mais com analytics do que tudo. Então eu tô voltando pra TI, assim, né? Eu aprendi Python ano passado. Eu acho que as grandes oportunidades que a gente tem hoje são as automações, assim. Então, por exemplo, processos que a gente fazia manual, hoje se eu voltar a trabalhar com o LiDAR, eu acho que eu vou ganhar já em desempenho uns 30%, porque dá para automatizar muita coisa ali que a gente fazia manual. Rotinas que a gente faz hoje no X, mapas e tudo mais, cara, você pegar o Python e estudar um pouco, você automatiza 50% delas assim rápido. Você consegue automatizar muita coisa. Eu acho que a grande sacada que tem hoje são as automatizações para gerar, ganhar em desempenho, né? Tipo, você produzir mais com menos mesmo. E a parte de analytics mesmo. Como extrair, trabalhar com um grande volume de dados e pegar assim,
o que que eu tenho, o que que eu posso melhorar na minha atividade, por que, por exemplo, a gente monitora todas as atividades de silvicultura, com GPS, com controle de vazão, da adubação, profundímetro, tá uma escala ainda pequena profundímetro, mas a gente tem. O controle de vazão, por exemplo. Por que algumas áreas a gente tem uma precisão na dose da adubação e outras áreas não tem tanta precisão? Por que o Jonatas, trabalhando na mesma máquina do Alex, ele produz 10% mais do que o Alex? Então, aí que eu acho que o Analytics vai ser o grande salto que eu acho que a gente vai ter ainda aí nos próximos anos, assim, mais de imediato, entendeu? Interessante. Muito Fora, bom. fora todas as oportunidades que a gente tem com LiDAR, com drone, com. Acho que até LiDAR terrestre a gente tem bastante oportunidade aí. Mas eu acho que a parte de analytics ainda ela está começando, né, uma coisa muito nova, né? A maioria das empresas começaram com ter área de digital, que é o nome da vez e tudo mais, mas eu acho que acho que é a grande sacada, assim, se você conseguir analisar o computador de bordo de uma máquina, né, uma colheitadeira aí, né, florestal ou agrícola, ela gera tanta informação, e o que se faz com essa informação? Muitas vezes ela não é nem armazenada, ela foi jogada fora, não foi gravada, ela ficou lá no CCO, lá, né, no centro de controle, para saber se a máquina estava operando naquele momento. Mas e aí, essa informação ali, ela poderia ser usada para manutenção, por exemplo? Eu poderia gerar alertas de manutenção preventiva para a máquina com base nas informações que chegam no CCO, ou com base numa informação que chega pode chegar até com D+1, D+2 de atraso, né, para esse caso, porque eu quero analisar o grande volume de dados, não é se a máquina está ligada ou não, está operando ou não, né, no caso da cana, né, que é muito quente. Mas o que eu conseguiria ganhar em manutenção, por exemplo? O custo de manutenção é extremamente alto. Se eu conseguisse fazer uma preventiva, postergar a manutenção preventiva em 10%, quanta economia que eu geraria para a empresa? Interessante. E assim, exatamente, né? Você não só armazenar esses dados, mas você realmente analisar eles, né? E saber Isso se aí. retirar alguma informação desses dados. É isso aí. Puxa vida. Alex, mais alguma pergunta pro Denis? Na verdade, temos várias, né? Não, Mas não. aqui eu... Tranquilo. Não, tudo bem, acho que já perguntamos. A maioria do que a gente tava anotado aqui já foi. Pra ser bem sincero, assim, muitas das minhas dúvidas com relação a sensoramento remoto e LiDAR na área florestal foram sanadas de fato. Cara, Que eu também ia legal. comentar, na verdade que o papo ele abrangeu muita coisa, acaba que perguntas pipocaram assim na minha cabeça, só que acabei não fazendo. Mas Eu acho que vale um segundo encontro, né? Quem sabe, né? Porque Uma hora a gente marca um segundo aí pra falar de outros assuntos aí. Tem bastante, acho que coisa pra contribuir, assim. Não, Palpitar também, às vezes, né? Exatamente, né? Palpite a gente não paga nada pra palpitar, né? É verdade. Mas olha, eu assim fui esclarecedor demais. Não sabia da dimensão que o sensoramento remoto, a cartografia tava, né, de mãos dadas com a área florestal. Eu fico muito feliz de saber que a cartografia realmente tem espaço, muito legal mesmo. E agradecer, Denis, agradecer você por esse papo aqui. Muito obrigado mais uma vez. Quer deixar umas últimas palavras aí pro pessoal que tá ouvindo a gente? Eu agradeço você, Jonathan e o Alex aí pela oportunidade, pelo bate-papo. Foi gostoso pra caramba. A gente não se conhece, né, pessoalmente, mas a gente conversou praticamente como amigos aqui, assim, Exatamente, isso é muito bom. Foi muito gostoso, assim. Agradecer ao Gerardo, né, que me citou lá e fez eu entrar nesse negócio aqui que eu fiquei meio assim no começo, mas foi muito bom. E vamos lá, uma hora a gente bate outro papo. Quem sabe depois desse Covid a gente
se encontra em algum canto aí também Exatamente. Já tem o cantinho de trocar umas Vasco, né? ideias, O cantinho de Vasco já tem. Dá pra falar de bastante coisa também aí. Tá certo. Denis, muito obrigado. Pessoal que nos ouve Nada. até aqui, muito obrigado. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, que é @umpapojotec. A gente tem nossa página no Facebook, Um Papo sobre Geotecnologia. Alex, muito obrigado, Alex, mais uma vez aqui por você estar aqui comigo. Agradeço o convidado. E Valeu. você, Jones, pelo incrível host que você é. Nós estamos aprendendo, como sempre, estamos aprendendo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. E até a próxima. Até mais, valeu.